Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. É forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
sei que me ama. Teu amor não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. 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 Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero
pode me pedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero
Olá, boa noite, graça e paz a você e a sua família. Espero que todos estejam bem, debaixo da graça do nosso bom Deus. Hoje estudaremos a respeito do seguinte tema: Deus não nos abandona no vale. Deus não nos abandona no vale. Leremos a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 9 ao verso 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 9 ao verso 18. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavras de Paulo quando estava prestes a ser martirizado. O verso 16, que iremos também frisar, diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Vamos orar. Vamos agora pedir que o Senhor, o Espírito Santo, nos auxilie. Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra. Nós fizemos agora a leitura e agora desejamos ouvir a Tua palavra por meu intermédio, sendo instrumento do Senhor. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, para que sejamos abençoados e sejamos edificados. Ilumina-nos, abra a nossa mente, o nosso coração e o coração de todos que essa mensagem alcançar. Essa oração é que nós te fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus não nos abandona no vale, mesmo que às vezes costumamos achar que isso ocorra. Estamos diante de alguns versos, queridos, que se iniciam de forma melancólica, contudo se encerra de forma maravilhosa. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, o maior missionário de todas as épocas. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, Timóteo estava em Éfeso e Paulo estava preso em Roma, sob, como diz e narra a história, sob
o poder do imperador Nero. Estava em uma masmorra fria e insalubre, esperando o seu momento final, o momento de ser martirizado, ou seja, de ser executado. Um verdadeiro vale da sombra da morte. Ali estava o homem de Deus no aguardo do julgamento que, por certo, ele não sairia livre. Ele estava andando na direção dos seus carrascos. Como ele mesmo diz, estava sendo oferecido por libação, e o seu tempo de partida era chegado. Isso se encontra no seu segundo livro, capítulo 4, verso 6. Queridos, em meio a essa terrível quarentena da morte, Paulo nos faz algumas confissões que nos mostram o tamanho do seu vale, da sua dor. Entretanto, também nos falam sobre o tamanho de sua esperança em Deus nos vale. Ele relata e ele confessa no seu escrito ao seu filho na fé que todos o haviam abandonado. Mas ele encerra, como nós vimos no versículo 18, exaltando o nome do Senhor da igreja. Por isso, a partir de agora, nós veremos algumas dessas confissões do apóstolo Paulo. Paulo enfrentou o vale da solidão. Isso a gente pode ver pontuado a partir do verso 9, quando ele diz a Timóteo, que estava em Éfeso: procura vir ter comigo depressa, Timóteo. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, está com saudade de Timóteo. Mesmo sendo um homem de Deus, ele precisava dos irmãos, ele precisava do conforto dos irmãos da fé, ele precisava de um ombro amigo para se escorar. No verso 11 ele diz: somente Lucas está comigo. Ele também agora fala a Timóteo: traz Marcos. Ou seja, traz à minha presença João Marcos, aquele mesmo João Marcos que havia abandonado Paulo e Barnabé no início da primeira viagem missionária, mais especificamente no início da segunda viagem missionária, quando Paulo também não quis mais a presença de João Marcos com ele. Quem sabe ali também, abrindo um parêntese, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, não queria se retratar e dizendo: João Marcos, meu filho, você também é importante para o ministério. Por isso, nós enxergamos aqui um homem de Deus, um homem que foi alcançado pela graça de Deus. Quando estava passando pelo vale da sombra da morte, ele enfrentou o vale da solidão. Deste modo, queridos, quantas vezes passamos pelo vale da solidão e do isolamento sozinhos? Em tais circunstâncias, sabe o que Paulo fazia? Nós acabamos de ver. Quando ele se sentia sozinho, ele escrevia cartas ao seu amigo. Nós podemos fazer uma transição e trazer isso para a nossa realidade. Estamos também passando pelo nosso vale
pelo vale sombrio desta pandemia. Em meio a esta pandemia, eu, você, nós como igreja, podemos fazer uma ligação, fazer uma chamada de vídeo, mandar uma mensagem no WhatsApp. Isso pode ajudar muito. Isso pode acalentar o coração do seu irmão, da sua irmã em Cristo. Faça isso, escreva palavras para encorajar o seu irmão, a sua irmã, a fim de que eles reconheçam que o Senhor da igreja, o Senhor da nossa existência está no controle. Deus não nos abandona no vale. Também nós podemos observar a partir do verso 10 que Paulo passou pelo vale do abandono. Não é nada mais triste, não existe nada mais triste do que ser abandonado. Ele fala: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi-se para Tessalônica. Sabe quem foi Demas, queridos? Foi um companheiro do ministério do apóstolo Paulo, um dos mais chegados, alguém que o apóstolo Paulo ajudou, com quem orou, chorou e se importou. Mas agora, quando ele mais precisa de ajuda, o que acontece? Demas se foi. Isso já aconteceu com você, querido. Isso já aconteceu com você, querida. Isso já aconteceu com você que nos acompanha por esse canal. Você já teve esse tipo de decepção, de ser deixado, abandonado e esquecido? Paulo experimentou esse terrível vale, o vale do abandono. A partir do verso 16 também, queridos, podemos ver Paulo passando pelo vale da ingratidão. Paulo passando pelo vale da ingratidão. Nós vimos Paulo passando pelo vale da solidão. Nós vimos Paulo passando pelo vale do abandono. Agora nós vamos ver Paulo passando pelo vale da ingratidão no verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Queridos, que nós podemos reparar com este vale do apóstolo Paulo, pelo vale da ingratidão. Durante o seu ministério, como eu bem afirmei, o apóstolo Paulo foi o maior plantador de igrejas, o maior missionário de todas as épocas. Somente Paulo escreveu um terço do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Durante todo o seu ministério, Paulo sofreu por amor à igreja. Na Ásia ele pregou. Na Ásia ele foi perseguido, sofreu humilhação. Tudo isso em prol da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas agora, quando ele precisava de ajuda, ninguém se arriscou por ele. Ninguém se arriscou por ele. A igreja que ele tanto amou não se solidarizou com ele. Este é o vale da ingratidão. O velho missionário, numa masmorra triste, ali, sofrendo, prestes a ser martirizado. E, portanto, a igreja por quem ele tanto lutou, o abandonara. Um abandono, traição,
falta de solidariedade dos irmãos. São realidades que podem estar presentes na vida de qualquer homem ou mulher de Deus. Isso precisa de ficar certo na nossa mente. Nós também podemos ou poderemos passar pelo vale da ingratidão, onde nós venhamos a nos importar e devemos nos importar. Contudo, quando nós precisarmos, nós sermos ignorados. Nós, crentes, não estamos imunes a isso. Haja visto aqui o que temos no relato do próprio apóstolo Paulo. Isso, então, queridos, são realidades que podem estar presentes na vida de qualquer homem ou de qualquer cristão. Portanto, prepare-se para este vale. Prepare-se para este vale. Assim a gente quebra o elo que sustenta certas teologias. Que o homem de Deus não pode passar pelo vale da solidão. Que o homem ou a mulher de Deus não pode passar pelo vale do abandono. Que o homem de Deus ou a mulher de Deus não pode passar pelo vale da ingratidão. Pode sim. Quem apregou a isso não está sendo sincero com a Escritura, porque homens e mulheres de Deus não são imunes a essas ações e são isentos de passar por esses vales. À vista disto, nós devemos nunca perder de vista que Deus não nos abandona no vale. Seguindo, queridos, agora no texto é possível ver que Paulo também passou pelo vale das privações. Paulo passou pelo vale das privações. Quantos de nós também passamos por privações? Olha o que ele diz no verso 13: quando vires relatando isso a Timóteo, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo havia esquecido a sua capa em Troade. O inverno se aproximava, estava chegando aquele inverno tão temido, e ele precisava da sua capa quente para confortá-lo. Ademais, queridos, embora estivesse preso, ele queria continuar lendo a palavra de Deus. Por isso ele pediu os pergaminhos, a saber, as Escrituras. Ele pediu a capa para se aquecer do frio. E ele disse: traz também, Timóteo, os livros. Traz também, Timóteo, os pergaminhos, ou seja, as Escrituras. Paulo aproveitou aquela quarentena forçada, queridos, para ler os pergaminhos, orar, conhecer mais o Senhor. Em meio ao vale das privações, ele não se esqueceu de atualizar-se, lendo livros. O maior teólogo de todos os tempos, e em especial pediu para que Timóteo levasse os pergaminhos para que ele continuasse a ler as Escrituras. Isso a gente pode tirar também, queridos, nesta quarentena forçada que estamos passando, uma quarentena que somos forçados a ficar em casa e somente sair quando for realmente necessário.
em prol da nossa saúde e da saúde do nosso semelhante. Mas devemos entender que precisamos tirar proveito disto, em meio a este vale imposto a nós. Devemos tirar proveito, sabe como? Tirando o tempo, um bom tempo, para ler bons livros. E em especial, queridos, ler as Escrituras, a palavra do Senhor, meditar e orar, e seremos ricamente abençoados. Queridos, por fim, nós podemos ver que, diante do que foi escrito a Timóteo, as confissões de Timóteo, as confissões do apóstolo Paulo a Timóteo, com relação aos vales que ele estava enfrentando, a saber, o vale da solidão, o vale do abandono, o vale da ingratidão, o vale da perseguição e o vale das privações. E eu encerro fazendo um apanhado, um resumo disso tudo, nos baseando no verso 16 ao verso 18. Esse texto que nós lemos, que nós pontuamos algumas considerações, nos ensina que, em meio a todos esses vales, o Senhor jamais abandonou o apóstolo Paulo. Olha que maravilha! Mesmo em meio a todos esses vales, o Senhor jamais abandonou o apóstolo Paulo. Vamos ao texto que confirma que o Senhor não abandonou o apóstolo Paulo. Do verso 16 ao verso 18, na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui está ratificado que o Senhor, em meio a todos os vales o qual Paulo havia passado ou estava passando, o Senhor jamais abandonou o seu servo. De qualquer forma, a graça de Deus assistiu Paulo em meio a este vale da sombra da morte. Somente Lucas está comigo. É interessante essa afirmação do apóstolo Paulo no verso 11, que somente o Lucas, o médico amado, estava com o missionário, a saber, Paulo. Lucas era um verdadeiro servo do Senhor. Ele era um médico. Na hora em que Paulo mais precisou de assistência médica, olha que providência! Deus colocou um médico para estar com ele e consolar o seu coração. Isso não é maravilhoso? Ver a providência de Deus?
Não é à toa que Paulo escreve: somente Lucas estar comigo. Querido irmão, querida irmã, família Filadélfia, a todos vocês que nos ouvem, Deus é providente no vale da sombra da morte, e Paulo sabia disso. No Salmo 23, o autor já havia colocado: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lá tu estarás comigo. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, o nosso bom pastor estará conosco. Isto é certo. Deus não nos abandona no meio do vale. Por isso, na hora do balanço final, Paulo, na hora de fazer um balanço geral da sua vida, da sua existência terrena, Paulo não está amargurado. Paulo não está com raiva de Deus, colocando culpa em Deus. Ele poderia muito bem estar falando: eu preguei, sofri açoites, fui apedrejado, fui preso algumas vezes, agora estou aqui preso, prestes a ser martirizado. E o que Deus me retribui? É assim que Deus me retribui? Eu fiz tanto pela causa do Evangelho, pelo avanço do reino. Eu preguei a todos os gentios, como ele bem mesmo pontua. Não, queridos, o apóstolo Paulo não está com raiva de Deus. O apóstolo Paulo não está amargurado. Sabe por quê? Ele termina de forma fantástica o seu escrito para Timóteo. E louvado seja Deus que a palavra foi preservada e nós temos as palavras do apóstolo Paulo aqui também escritas para nós. Então ele termina dizendo: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Contudo, diante destes vales, a ele, Jesus Cristo, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele encerra com uma linda doxologia. Ele encerra louvando e exaltando o Senhor da igreja, mesmo em meio ao vale da sombra da morte. Nós sabemos que o apóstolo Paulo não saiu vivo daquela masmorra. Ele foi martirizado pelo imperador Nero. Contudo, ele não negou o evangelho da graça. Pelo contrário, ele exaltou o senhorio de Cristo Jesus. Quero terminar dizendo: Deus nunca abandonou o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque Deus nunca abandona o seu povo pactual. Foi assim no passado com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Foi assim com os israelitas quando Moisés, sendo instrumento de Deus, os tirou do cativeiro ali do Egito. Foi assim também
com os judeus que estiveram no cativeiro babilônico por 70 anos, Deus sempre se lembra do seu povo pactual. Por isso, Deus não abandona o seu povo. Deus não nos abandona no vale. Enfim, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos esquecer que um dia apareceu na terra um homem de dores, um homem de dores que sabe o que é padecer, um homem que também foi ao vale da sombra da morte, mas lá ele não teve ninguém que o socorresse. Sabe quem é esse homem que foi ao vale da sombra da morte, que um dia apareceu na terra, um homem de dores e que sabe o que é padecer? Bem como pontuou e escreveu o profeta Isaías. Sabe quem é este homem? Jesus Cristo, o Deus homem. Ele foi à cruz com os nossos pecados. Ele gritou algo que Paulo nunca disse. Vou repetir. Ele gritou algo que Paulo nunca disse. Ele gritou pendurado no Gólgota, naquele madeiro: Deus meu, por que me abandonaste? Davi certa vez disse: nunca vi o justo desamparado. Porém, o que vemos no Gólgota, o que vemos na cruz, é o único justo desamparado pelo próprio Deus. O único justo desamparado pelo próprio Pai. No auge da sua dor, ele foi desamparado para que, por meio deste abandono, nós fôssemos recebidos em sua presença. No auge da sua dor, ele foi desamparado pelo Pai, para que, por meio desse abandono, nós fôssemos recebidos em sua presença pelos méritos de Cristo. Como alguém disse, ele foi abandonado pelo mundo que criou. Ele foi abandonado pela nação que fez surgir. Ele foi abandonado pela vila em que viveu. Ele foi abandonado pelos irmãos com quem cresceu. Ele foi abandonado pelos discípulos que treinou. Ele foi abandonado pelo Pai, com quem tinha eterna comunhão. Eu encerro dizendo: ele foi abandonado para que eu e você, todos nós, por meio da fé nele, nunca fôssemos esquecidos por Deus. Creia nisto. Ele foi abandonado para que você e eu, por meio da fé nele, nunca fôssemos esquecidos por Deus. Irmãos, por causa do abandono de Cristo na cruz, Deus jamais o deixará sozinho ou sozinha no vale da sombra da morte. A Ele a glória
eternamente. Amém. Vamos orar? Deus bendito, os vales da vida são inevitáveis, mas o maior consolo é saber que Deus não nos abandona no meio do vale. Louvado seja o Senhor por isto. Agora nós te louvamos como igreja, como o teu povo, que um dia o Senhor abandonou o seu Filho para que nós nunca fôssemos abandonados. Obrigado pelos méritos de Cristo. Obrigado porque através de Cristo nós temos a salvação e um dia estaremos com o Senhor. Passaremos, enquanto estivermos nesta terra, por vales sombrios, mas certos que o Senhor estará conosco, porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus presente. Louvado seja o Senhor por isto. Esta oração que o teu povo te faz agora, no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, o nosso Consolador, estejam sobre nós e sobre toda a Igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.